Alguns homens só querem ver o circo pegar exatamente fogo, isso, né? ele fala isso Ele mesmo, fala. verdade. Mas eu sou suspeita pra falar, pra mim o Batman do Christopher Nolan vai ser sempre Sempre, imbatível, vai ser gente. imbatível, não Ia. teve. Podem me julgar, eu Consegue ia. pensar num filme da Marvel sem pré-estreia? Eu fui aquela pra lá quase todos, Da meia-noite. meia-noite? Então assim, hoje tu não tem mais vilão, né? Quem é o vilão? O vilão tem sempre uma justificativa ali, um trauma, por isso que ele virou vilão. É aquilo que a gente estava falando, né, no início, que hoje não há mais a ideia de bem ou mal, porque essas são ideias absolutas que não Sim. valem mais numa sociedade relativizada, Exatamente. onde tudo é relativizável, onde tudo é transformado em pontos de perspectivas. Pelo que eu vejo, elas são, geralmente o que estão usando hoje são as estruturas que são as mesmas usadas para venda, psicologia da venda. Então é muito assim, é o ponto 1, 2, 3, a gente vai fazer isso, e é para vender no final e gerar um impacto e chamar atenção. Pá, foi. Para vender o próximo filme. Próximo filme. Então, enquanto que a jornada do herói não se propunha isso, ela se propunha a Você contar cria uma conexão. uma história. Você cria uma conexão quando você tem a jornada do herói. E aí volta um pouquinho ali pro cinema. Aí a gente fala dessas personagens femininas, que normalmente elas não têm, né? Que não são femininas mais. Pode olhar todas elas não seguem essa jornada do herói. A Capitã Marvel, a Rey lá do Despertar da Força, elas não seguem mais isso. E aí o que falta? Quando você tem, por exemplo, a primeira vez que eu assisti a trilogia original de Star Wars, eu queria ser o Luke Skywalker. Eu queria ter um sabre de luz, eu queria viver aquela jornada ali. Aí eu fui assistir no cinema Despertar da Força, por pura nostalgia, né? Eu achei, não, será? Nossa, Star Wars de novo no cinema, depois de todos esses anos, vou assistir. Eu fiquei olhando ali a Rey. Não cria aquela conexão emocional. Você não se sente conectado com a personagem. Eu nunca quis ter aquela personagem. Pelo contrário, virava o nariz assim, que personagem chata, mas que mulher chata. Começa agora mais um episódio do Mentores da Classic House e o tema de hoje é distorção simbólica na cultura pop, com Dani Soares e Marconi Luiz. Fica com a gente e se você curtir esse episódio, não deixe de compartilhar. Se tiver alguma sugestão, coloque nos comentários. O que fiz é porque assim, a galera assiste isso, consome isso de uma maneira assim intensa. Então, quando saiu a... Qual foi lá da heroína? Parecia que eu Capitã sou Marvel? misógino. Viúva Negra? Não, A Capitã Marvel? teve uma que foi a pior de todas. Quem foi? A Capitã da Marvel? Não, Foi a Capitã Marvel. Pra mim aqui, foi a pior. aqui saiu a no Rey. Miss Marvel, saiu né? no filme As Marvels. do Thor. Ah, Essa foi Tora. a pior. A Tora. Amor e Trovão. A Tora é... Tá falando das heroínas aí, Thor. Porque é a Tora. É a Jane Foster. Ela era Jane Gente, Foster no o começo. que foi aquilo? Aquilo ali, eu acho Até que... hoje eu não assisti esse filme. Não assiste. É uma coisa terrível. Porque, assim, Eu amei o Ragnarok. já começa Eu com também, o Thor. eu O também. Thor, ele tá perdido, assim. É. Aí aquela distorção, sabe? Simbólica do deus nórdico. Perdido. Ele não sabe mais o que fazer da vida. Então ele começa a fazer terapia agora. É uma meditação lá Gente. que ele faz. Ele E aí... já tava perdido em Guerra Infinita ali, né? Não, aquilo foi... Ele já tava perdido ali no Ultimato. Só que assim, não foi tão ruim, porque depois ele volta, né? Ele volta. Só que no Mas Thor... ele volta meio sem saber quem ele é, Sim, né? ele é, né? Mas eu até entendo o trauma. O que fizeram com É o o Hulk? trauma. O que fizeram Com com o o Hulk? Hulk Ah, o também. Hulk também. Então, Ai, eu acho gente, assim, a nossa preocupação como mentores vem da questão do consumo de imagem e a imitação. Então, eu começo a distorcer símbolos originais. E é a minha maior preocupação, e é uma coisa que eu estudo bastante, eu gosto muito desse assunto. Eu até falo para os meus alunos, comprem esses livros, estudem sobre isso, vocês vão descobrir novos horizontes aí, quando você começa a estudar sobre simbologia, que simbologia rege o mundo. Sim. Né? Nesse momento aqui, Estamos rodeados de esse símbolos. ambiente está, né, repleto de símbolos que estão nos conduzindo a determinados comportamentos. Inclusive, a simbologia nossa, a estética, né, o fato de a gente se vestir, de que a gente se veste para os episódios, é para conduzir a gente a determinado comportamento. Então, no momento que eu coloco uma cor, eu coloco uma roupa, eu coloco uma narrativa, isso vai criar uma realidade. E o cinema, ele faz com que essa realidade seja criada ali na tela e eu passo para a vida real, especialmente quando é criança assistindo. Ele absorve aquilo completamente. Então, quando eu olho para o que está fazendo agora com os heróis, né? E fica essa preocupação. Então, a nossa turma, os nossos alunos da Classic House, a gente tem esse cuidado de instruí-los e eles têm aula sobre simbologia também.
E é interessante que eles interagem bastante com relação a esse assunto e buscam também saber sobre isso. Mas a pergunta que fica é, a Tora, me explica a Tora. Eu não posso explicar, porque assim como o Marconi eu também não vi, eu Não me assistiu? recusei a assistir. Eu vi os pôsteres quando lançou, vi trailer, vi tudo, eu olhei assim, não, cara. Eu vou perder ali, vai quebrar todo o encanto que eu tenho com a história do Thor. E eu gostei muito. Pra mim, o primeiro filme do Thor é magnífico. Tirando aquela sobrancelha E o dele, Ragnarok, assim, loura. apesar lá... Eu gostei muito das piadas. Tem gente que não gosta, né? Muita gente Não, Ragnarok detestou é Ragnarok. épico. É, quando Mas eu começa a adorei. tocar o Eu adorei. É AC/DC, né? Que tá... Led Zeppelin. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Aquela música aí, ele Não, começa... eu sei que Mas, assim, nesse último, muito show. eles usaram tudo que eles tinham de Guns N' Roses lá nos arquivos. Né? Não sei se tu Uhum. que viste, né? Sim. Foi. Usaram quase todas as músicas. Eu gosto de Guns N' Foi, Roses. Mas, assim, Child Mine. Mas eu Não, gosto. é um filme, Mas assim... eu não quis assistir, não. Eu não quero triste. quebrar o encanto. É muito forçado, gente. É uma das coisas que estão fazendo com os heróis, né? Tá ficando muito forçado. E toda essa ideia de inserir o máximo de mulheres para bater uma cota, Sim, que é o resultado do Day, né? sim. O Day que causou isso aí, para ter que bater a cota, então tem que inserir de tudo. E aí você tem um pouco disso aí. Então, eu vejo assim, o que acontece então? A galera assiste, tem uma agenda. Só que depois passa e a galera não quer mais assistir. É o que está acontecendo agora, o que aconteceu com o Capitão América. É. A galera não foi assistir o filme, como Não foi. dizem os populares, flopou. Não teve pré-estreia. Não Não teve teve. pré-estreia de Capitão Ah, mas América. Eu Não ia, teve. podem me julgar, eu Consegue ia. pensar num filme da Marvel sem pré-estreia? Eu fui aquela pra lá quase todos, Da meia-noite. meia-noite? Foi Tarde? no The Batman. Gente, como assim? Não tem pré-estreia um filme da Marvel? É épico pra isso, é uma sensação única. Pré-estreia é incrível. Na pré-estreia, quem vai? Vão os fãs mesmo. Uhum. Vão tudo de cosplay, vão tudo vestido lá. Sim. E nem os fãs Vocês quiseram. perderam a ir. oportunidade de me ver vestido de Batman. Vai sair o segundo agora, né? Olha, Com o Robert Pattinson. tá em dúvida, Tá em né? Porque dúvida, o né? diretor, É. o diretor tá com os problemas pessoais, parece. Eu Aí ainda não assisti esse do Robert É bom. É muito bom. É bom, É é bom, muito eu gostei. Mas eu sou suspeita pra falar. Pra mim, o Batman do Christopher Nolan vai ser sempre imbatível. Sempre, Vai ser gente. imbatível. Desculpa. Vai ser imbatível. E sabe o que é bacana do Christopher Nolan? São os diálogos, né? Sim. Ele fez, assim, cada diálogo ali é muito, muito... Não, e o vilão? O vilão é claro ali. Tu consegues identificar quem é o vilão. E o Batman é o herói. Acabou. Vamos falar de vilão. Gente, O que tá acontecendo entre o bem e o mal aí? tem cara de vilão no Christopher Nolan. Tá relativizado. Dá medo, dá medo. Dá. O vilão no Cara, Christopher Nolan velho. dá medo. Dá. Tu olha assim. O Coringa. Gente, Coringa, ele É o maníaco. Coringa. é louco ali. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Pá. o Motivação? Alfred Pra fala quê? isso, né? Alguns homens só querem ver o circo pegar exatamente fogo. isso. né? Ele fala isso Ele mesmo. fala. É verdade. É verdade, ele fala. É, isso mesmo. Então, assim, hoje tu não tem mais vilão, né? Quem é o vilão? O vilão tem sempre uma justificativa ali, um trauma. Por isso que ele virou vilão. É aquilo que a gente estava falando, né, no início, que hoje não há mais a ideia de bem ou mal, porque essas são ideias absolutas que não Sim. valem mais numa sociedade relativizada, Exatamente. onde tudo é relativizável, onde tudo é transformado em pontos e perspectivas. É. Aquela famosa frase, né? Toda vista é a vista de um ponto. Ou seja, toda opinião é nada mais do que isso, é uma opinião. Você não pode chegar a um ponto onde você chega à verdade sobre algo. Você simplesmente parte de uma perspectiva e você é julgado conforme a perspectiva que você tem. Se ela é válida ou não, isso só importa para você, não Sim. importa para mim. Né? Então não há mais a ideia de personagens que encarnem bondade ou maldade. Eles devem o quê? Eles devem transitar entre as duas características. Ou seja, nós queremos hoje personagens acinzentados, que não são nem bons nem maus, nem preto nem branco, né? Tem que ser cinza. Então a gente tem que ter um vilão que não faça maldade. Ele faz aquilo porque ele tem uma justificativa razoável para fazer, que na perspectiva dele é adequada. A gente não tem uma personagem que encarne a bondade.
na realidade, até os bons, eles possuem vícios e máculas. Até os Jedis, que deviam encarnar a justiça e a bondade, eles são corruptos, né? Na última que série. transformaram Jedi. E aí eu queria falar com vocês também sobre a dimensão simbólica da arte, né? Porque isso que o Iago trouxe para a gente fala para nós sobre a capacidade da arte de criar símbolos. E tem um filósofo alemão muito importante do século XX, o Ernest Cassirer, que ele escreveu um importantíssimo livro para os filósofos, né? Que é Filosofia das Formas Simbólicas. E ele diz que, nesse livro de 4 volumes, que o ser humano ele é mais do que ser racional. Ele é mais do que Homo sapiens e mais do que Homo faber. Ele é mais do que um ser que logiciza a realidade, que pensa a realidade, e mais do que um ser que produz instrumentos, que constrói coisas, tecnologia. Ele diz, o ser humano é um animal simbólico. Ele vive num universo simbólico. Ele constrói símbolos e vive a partir de símbolos. E o que é um símbolo? Um símbolo é aquilo que media o meu contato com a realidade. Eu entendo a realidade, eu interpreto a realidade, eu não simplesmente a vivo. Isso é algo que ele diz que eu penso que se adequa muito bem ao que a gente está falando, né? A gente não vive sem símbolos. Eu não estou dizendo que a gente não vive sem símbolos explícitos, mas a gente, todo momento, está comunicando símbolos que interpretam determinada realidade para as pessoas. Então, as cores que eu gosto de usar, elas não simplesmente são cores, elas são símbolos que comunicam, que interpretam a mim para o outro, ou mais, e muita gente esquece disso, que convidam o outro a me interpretar. E quando a gente fala de arte, o Cassirer ele diz que há determinados sistemas simbólicos que o ser humano constrói para interpretar a sua realidade. E aí ele fala da arte, do mito e da linguagem. Né? E quando ele fala de arte, a arte ela é aquela que mais é capaz de produzir símbolos que se comunicam com o ser humano. Por quê? Porque a arte, ela atua não simplesmente, ela não convida simplesmente uma interpretação lógica da realidade, ela não nos chama a um divino que transcende a realidade, mas ela nos convida a imaginar e a colocar-nos e transformar-nos nessa realidade imaginada. Isto é, quando eu escuto uma música, quando eu assisto um filme, a gente chama isso da experiência estética, né? A gente quer viver naquele mundo, a gente quer ser aqueles personagens. Sim. E a gente se coloca no lugar deles, a gente pensa, o que eu faria se eu estivesse no lugar deles? E a gente também diz, o que eles fariam se estivessem no meu lugar? Ou seja, a gente como que encarna os símbolos que nós, na arte, experimentamos. Né? Eu lembrei rapidinho, eu quero fazer um negócio aqui, mas antes de fazer, eu lembrei daquele filme Nárnia. Não me avisou que ia fazer dinâmica. Não, eu quero fazer um negócio diferente aqui. Aquele filme Nárnia. Como é o nome da personagem da pequenininha, do primeiro filme? Como é o nome dela? Eu vou lembrar. Eu esqueci o nome dela. O ladrão já não. O guarda-roupa. Que elas Lúcia. Nos bastidores, né, que colocaram o pano na cabeça dela, ela não sabia como era lá na parte da cena, ela não fazia ideia de nada. Colocaram o pano na cabeça dela, longe, levaram ela para gravação, literalmente botaram ela dentro do armário, para que quando ela saísse do armário lá na floresta, genuína. Fosse a reação genuína. Então, aquele negócio dela olhar daquele jeito, aquilo é real. Disso, olha. Aquilo é real. Então, eu fiquei arrepiado quando eu vi, porque é real. Mas, vamos focar. É o que ele estava falando. Mas aí um vislumbre. Tu estava falando sobre simbologia, e eu lembrei um pouco de Joseph Campbell, né? Quando ele cria aí uma das estruturas, que existem várias estruturas. Eu estava até falando sobre isso na Classic House, que existem várias estruturas que você pode seguir em narrativas, né? Então, aí a jornada do herói se tornou a mais comum. E hoje é até evitada, né?
E hoje ela hoje... está desconstruída, não existe E hoje mais. ela está sendo evitada. Aí eu te pergunto, por que evitar a jornada do herói? Qual a percepção que vocês têm a respeito disso? Por que ela não tem sido bem-vinda mais dentro desse contexto de produções, até inclusive até literárias, tá? Não é só no cinema. Tudo. Foi removida ali a jornada do herói. Usam-se outras estruturas e, pelo que eu vejo, elas são, geralmente, o que estão usando hoje são as estruturas que são as mesmas usadas para venda, psicologia da venda. Então, é muito assim, é o ponto 1, 2, 3, a gente vai fazer isso, e é para vender no final e gerar um impacto e chamar atenção. Pá, foi. Para vender o próximo filme. Próximo filme. Então, enquanto que a jornada do herói não se propunha isso, ela se propunha a Você contar cria uma conexão. uma história. Você cria uma conexão quando você tem a jornada do herói. E aí volta um pouquinho ali para o cinema. Aí a gente fala dessas personagens femininas, que normalmente elas não têm, né? Que não são femininas mais. Pode olhar todas elas não seguem essa jornada do herói. A Capitã Marvel, a Rey lá do Despertar da Força, elas não seguem mais isso. E aí o que falta? Quando você tem, por exemplo, a primeira vez que eu assisti a trilogia original de Star Wars, eu queria ser o Luke Skywalker. Eu queria ter um sabre de luz, eu queria viver aquela jornada ali. Aí eu fui assistir no cinema o Despertar da Força, por pura nostalgia, né? Eu achei, não, será? Nossa, Star Wars de novo no cinema, depois de todos esses anos, vou assistir. Eu fiquei olhando ali a Rey. Não cria aquela conexão emocional. Você não se sente conectado com a personagem. Eu nunca quis ter aquela personagem. Pelo contrário, virava o nariz assim, que personagem chata, mas que mulher chata. Mulher que sabe tudo, que não precisa de ninguém, o tempo todo. Não aprende nada. O que ela tá fazendo aí, então? E aí, o que aconteceu? Acabaram desconstruindo no filme o Luke Skywalker, que era um herói. Quando ele pega o último Jedi, né? No seguinte. É o seguinte, quando ele pega o sabre... Exatamente. Joga. Acabou ali. Tudo que foi construído ao longo de todos aqueles anos, naqueles filmes, foi jogado no lixo. Explica pra gente o conceito de Mary Sue. A Mary Sue é exatamente a Rey, é a Capitã Marvel e tantas outras personagens mulheres que elas já começam incrivelmente poderosas. Elas não seguem a estrutura da jornada do herói, porque elas já começam incrivelmente poderosas. Elas já sabem de tudo. Elas não precisam de ninguém. Elas não precisam aprender nada. Elas não têm um mentor, porque elas não precisam. Principalmente se o mentor for um homem. Não pode. Aí é que não pode mesmo, aí que elas recusam ajuda. E aí, assim, eu vou denunciar a minha idade agora, né? Com um exemplo que eu vou dar, mas... Vai lá no filme do Alien, o Oitavo Passageiro. Eu amo essa franquia, gente. Esse filme é maravilhoso. Eu sou apaixonado. É uma personagem feminina, uma protagonista feminina forte. Sim. Ela tá ali. Ela precisa... A Ellen Ripley, não lembro mais como pronuncia, mas ela tá ali, ela não aprendeu aquilo tudo sozinha. Ela apanha, ela pede ajuda, ela aprende com os outros companheiros ali na nave. Então, você vê uma jornada do herói ali naquela, e você se conecta com ela. E você não espera que seja um homem. Não. Eu não espero assistir um Alien e ter um personagem masculino. Eu quero ver a mulher naquele filme. Exatamente. Porque essa que é a ideia, sabe? De ter uma heroína. É uma heroína. É uma heroína. Ela segue ali toda a jornada do herói do Joseph Campbell. Aí pensa, vamos fazer um reboot agora do Alien, o Oitavo Passageiro. Coloca um homem ali. Não vai rolar. Não vai funcionar. Não vai. Porque a gente cria empatia, a gente se conecta com aquela personagem. E aí eu assistindo Capitã Marvel... Que mulher chata, gente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu posso falar porque eu tenho lugar de fala, eu sou mulher. Eu quero fazer uma pergunta para vocês Ela três. usou a carta da militância. Usei. Agora. Eu quero as três visões. Eu quero a visão do pop, a visão filosófica e a visão da imagem. Tá? Eu te chamo de pop, viu? Sou amante da cultura pop, gente. Super-herói. A boa cultura pop. A boa cultura fique pop. Claro. Que fique Qual claro, é o verdade. prejuízo na mentalidade dos jovens e adolescentes com esta, como é que eu posso dizer, narrativa? Distorção. Essa distorção da imagem que está sendo produzida nos nossos filmes. Vamos E começar nas aqui. nossas... Poderia até usar as músicas, mas vamos pensar só no filme por enquanto? Sim. O cinema, ele permite a gente uma reflexão não somente poética, literária,
como a gente lê um livro. O filme permite a nós uma experiência temporal. Isto é, você ficar durante 2 horas acompanhando uma trajetória humana. Mesmo que não seja uma trajetória, mesmo que seja uma personagem fictícia, que não existe, que não seja humana, seja um desenho, uma animação, né? Ainda assim, para que o cinema seja arte, ele exige que nós encontremos nessa trajetória fictícia vestígios de trajetórias humanas reais. Isto é, a gente precisa se conectar com a narrativa. A gente precisa se ver como sujeito os mesmos dramas daquelas personagens ali representadas. Então, o cinema ele nos demanda não somente uma experiência puramente passiva, mas também uma entrega temporal ao objeto estético que a gente está contemplando. Então, sempre o cinema ele lidou com essa ideia de que a fotografia ela envolve não somente o ato de apresentar uma imagem, mas também de apresentar uma imagem e nos dá a ideia do movimento, de ir de um lugar para o outro. Isto é, mesmo que a imagem seja estática, como nas obras do Akira Kurosawa, o cineasta japonês importantíssimo, né, para a história do cinema, em que a gente tem grandes planos de imagens estáticas, mas nunca a imagem ela é parada, como a gente diria. Ela sempre está com uma bandeira tremulando, com folhas sendo esvoaçadas pelo vento. Por quê? A ideia da imagem que comunica transição, que comunica movimento, que comunica temporalidade, né? Então, o cinema ele lida muito bem com a ideia da temporalidade humana, da sujeição do ser humano ao tempo. Por quê? Porque o tempo exige de nós a ideia de progressão. Nós estamos no presente, na realidade o presente que nós experimentamos ele não existe, nós simplesmente o colocamos para traduzir uma ideia de transição, de movimento, de ir de um lugar para o outro, de um ponto A para um ponto B, que é o passado e o futuro, que nós projetamos, né, que nós expectamos, que nós lançamos com a nossa imaginação. Por que toda essa conversa, né, de filósofo? Né? Porque a ideia de temporalidade, ela demanda de nós uma ideia de responsabilidade perante o lugar de onde partimos e o lugar para onde nós estamos indo. A ideia de narrativa pessoal, a ideia de trajetória pessoal, a ideia de onde você está chegando, de onde você partiu, isso é a narrativa cinematográfica. Então não importa se a personagem é um animal, se a personagem é um desenho, se a personagem é uma mulher, é um homem, ela tem que demandar de nós o convite, ela tem que convidar o espectador a se colocar numa determinada narrativa e experimentar essa narrativa como um desenvolvimento e uma progressão de um ponto A para um ponto B. E aí nós temos os 3 atos clássicos, né? O ato de apresentação, o ato B de desenvolvimento e o ato C, o terceiro ato de conclusão, né? Em que o Aristóteles, na Poética, ele vai dizer que no desenvolvimento você precisa ser apresentado a um problema. Um problema que gera para você uma dificuldade, um empecilho. E este empecilho ele precisa ser superado. E a superação do empecilho é a conclusão do problema. Por que a gente se conecta com narrativas assim? Porque é assim que é a nossa vida. A vida é assim. Porque a vida é assim. A nossa vida ela começa com atos de descobertas de empecilhos a serem superados. Desde o bebê que nasce da barriga da sua mãe e precisa superar o desafio de respirar. Até o último respirar do ser humano é um vencer obstáculos para chegar a determinados fins. Então, o ser humano é um ser humano teleológico, ele busca fins, ele quer chegar em algum lugar. E por que essas narrativas não se comunicam mais com a vida das pessoas e distorcem a própria noção do ser pessoa? Porque ela traz para a gente a ideia de autossuficiência. A ideia de que eu não preciso passar por desenvolvimentos, frustrações e perdas para chegar onde eu
posso ou gostaria de chegar. Então, se eu não preciso passar por essa trajetória de aprendizado com pessoas que passaram por problemas e por situações adversas que eu não passei, diante das quais eu preciso aprender, ou aos pés das quais eu preciso ser ensinada, então eu não preciso de mestres, então eu não preciso dos meus pais, então eu não preciso dos meus professores. O que eu preciso é simplesmente que eu acredite em mim mesmo. Nessa o grande lema da cultura pop moderna: acredite no seu potencial, acredite no seu eu interior, acredite no poder de ser mulher, acredite no poder da vitória do herói que vence solitário. Quando isso acontece, né, eu penso que há uma distorção sutil na ideia da própria educação humana. Educação não envolve simplesmente ensinar ideias. Educação envolve você conduzir alguém de um lugar para o outro. E envolve um ato passivo de ser conduzido, deixar-se ser conduzido, né? Então, eu penso que, no final, as nossas crianças, os nossos adolescentes que não conseguem sequer passar 2 horas na frente de uma tela assistindo um filme, também não são capazes de entender a vida deles como uma trajetória. Exato. Tua vez. Minha vez? Não, assim, eu ia pegar exatamente o gancho, né? O guincho. O gancho do que o Marconi estava falando. Quando a gente pensa em termos de cultura pop, e aí eu não consigo pensar em nem um único filme recente que tenha seguido exatamente isso, essa jornada. Que se você apresenta para um adolescente, para uma criança que está ali em formação de que ela não precisa superar obstáculos, a vida dela, a minha vida vai ser sempre linda, a minha vida tem que ser linda, né? Primeiro problema que essa criança enfrenta, que esse adolescente enfrenta, ele fica frustrado e ele não sabe lidar com nada disso. E é o que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitas crianças, muitos adolescentes frustrados, que não sabem o que fazer perante um problema. Aí eles têm crises de pânico e nós temos uma geração extremamente ansiosa que não consegue lidar com nada. Por quê? Porque as coisas que eles consomem, seja filme, seja literatura, seja música, é a forma como está sendo passada para ele. Poxa, se tudo que eu assisto mostra que as coisas são fáceis, por que a minha vida tem que ser tão difícil? Por que a minha vida não pode ser fácil também? Né? Então, tem uma inversão de valores aí muito grande hoje em dia. E eu acho que causa muito do que a gente vê nos nossos jovens, né? Jovens não conseguem passar, como o Marconi disse, assistir algo que não é estático, algo que você está ali, que está sempre trocando de cena, que está sempre mudando, está te apresentando personagem. Se essa criança, esse adolescente, ele não consegue assistir um filme que demora um pouco mais, como é que essa criança vai conseguir parar e ler um livro? Que é uma tarefa que envolve um pouco mais, que é uma tarefa mais solitária, que é uma tarefa que demanda mais atenção, né? Então, assim, infelizmente, a forma como as nossas crianças estão sendo educadas, e não é de agora, também tem muito a ver com isso, né? Nós passamos a simplesmente despejar, o modelo educacional passa a despejar informações na criança. Não ensina mais a criança que tem que ter aquele momento de pensar, de contemplar, de você parar, respirar um pouco. Não, é informação, informação, informação. E não só na escola, é informação em tudo quanto é lugar. A gente está sendo, assim, despejado informações, bombardeado, acho que a palavra é essa, de informações, a todo instante, a todo momento. Você não consegue se fixar mais em nada. Está ali sempre na tela, sempre passando. Né? Então, eu acho que é um sintoma do que a gente tem vivenciado. Né? E, Dani, eu penso que você começou falando de obstáculos também, né? E eu penso que hoje tem um problema. Não é que os obstáculos não existam mais na cultura pop, ou seja, não é que as narrativas não convergem mais em superação de obstáculos. Não existe.
não quer dizer isso. Os personagens que a gente vê nos filmes atuais, nos filmes da cultura pop, nas narrativas contemporâneas, eles têm sim obstáculos a superar, eles têm sim problemas a resolver. O problema não é esse. Mas percebam, é sempre obstáculos que são impostos de fora. Ou são os pais, ou são os mestres, ou são inimigos exteriores que eles têm que superar e que eles superam de maneira muito fácil, acreditando em si mesmos, acreditando nos seus próprios poderes, nas suas próprias capacidades. Né? O que isso nos diz? Que os únicos inimigos que você tem estão fora de você. Externos, né? Estão fora de você. Os únicos inimigos que você tem... Exatamente. Os únicos inimigos que você tem são o sistema, é o Estado, é os professores, são seus pais, é a tradição. Rousseau. Exatamente, é Rousseau. Sim. Isso aí é interessante, falando em narrativa, porque a gente faz o posicionamento dos alunos na Classic House. Então, a gente faz vários passos, a gente fez a abertura de percepção, o Marconi acompanhou algumas sessões desse processo. E o final é onde eles vão construir a própria narrativa deles. E aí eu ensino que existe a narrativa que você vai apresentar ao mundo e existe a sua própria narrativa. Se você não consegue identificar a sua própria narrativa, a que você vai apresentar ao mundo é fake. Sim. É uma modelada de acordo com o que está acontecendo lá fora. Você vai pegar todos os elementos que estão acontecendo lá fora e vai criar uma narrativa para si que não é a sua. Porque você ainda não aceitou a sua própria narrativa. Quando você aceita a sua própria narrativa, você consegue construir uma imagem que as pessoas vão acompanhar e ela é real, lógico, não é todo seu eu, seu ser. Você não apresenta isso ao mundo completamente. A gente apresenta partes de nós. Mas essas partes que a gente apresenta, elas precisam ser reais. Sim. Elas não podem ser fake. Então, a gente ensina isso na Classic House. A gente já vê o progresso aí de alguns conseguindo comunicar isso. Até mesmo a questão arquetípica. A correção que eu tenho feito ultimamente é que eu leio os relatórios e tá lá. Eu escolhi o arquétipo tal. Aí eu vou lá e chamo. Não se escolhe o arquétipo, você é. Ah, mas não tem mais. Ou você é ou você não é. E se você escolher é porque você não sabe quem você é ainda. Então, o que eu vejo é que toda essa distorção simbólica que acontece no cinema, e não só no cinema, na música, na literatura, os livros que estão produzindo hoje para adolescente é um lixo. Gente. São histórias assim que você percebe que fala, meu pai do céu, como é que... Aí já vai outra, né, fazendo... Como é que um pai deixa um adolescente ler uma coisa dessa? Como é que um pai deixa uma criança ler uma coisa dessa? Então, o que acontece? Em todas essas produções hoje, que levam, consequentemente, essa criança e adolescente a imitar, não há essa construção de narrativa. Não há um momento onde ele está vivendo uma vida monótona, fazendo a mesma coisa todo dia. E aí, de repente, pode acontecer alguma coisa diferente, mas esse diferente que acontece na Jornada do Herói é sempre dentro do contexto da rotina normal, do simples. É ali no meio do simples que, sei lá, o cajado, quando ele foi cortar a madeira, o cajado voou e aí ele foi empurrar, tentar pegar o cajado e ele conseguiu parar o cajado no ar e de repente ele descobriu que ele tem poderes. Né? Na narrativa tradicional é assim que você descobre o seu poder, fazendo coisas comuns. E não no momento mirabolante. E aí o que acontece? Casaca, bota casaca. Esse adolescente, ele cresce sem essas referências. Não é à toa que eu tenho dificuldade. A turma, a gente já está há quase 2 meses nesse processo de construir narrativa. Alguns conseguiram, outros não conseguiram ainda. Porque tem dificuldade. Eu até separei a sessão agora, né? A gente está na sessão separada agora com os alunos, justamente para acompanhar, porque eu percebo que tem alguns problemas com a narrativa pessoal. Eles não conseguem ler a própria vida. Então, aquilo que tu falaste da literatura, né, em uma das aulas, o livro que eu leio faz com que eu veja as questões humanas e eu me espelhe naquilo ali. Eu consigo olhar para aquilo ali, eu consigo entrar naquela história e perceber quais são os problemas humanos. E eu faço um mapa com a minha própria vida e isso torna a realidade mais sólida, não fica uma coisa abstrata, distorcida. Então, quando se quebram as narrativas do que se consome, automaticamente essa imitação acontece. Essa geração não sabe quem é, para onde vai, como é que vai, não sabe qual é o clássico. Ah, não sei fazer nada na vida. Eu peguei uma aluna para mentoria onde ela falava assim,
que ela se sentia um lixo. Porque a única coisa que ela sabia fazer na vida era arte. E eu querendo saber tu sabe fazer quem é. arte na vida. Misericórdia. E eu não tenho essa E habilidade. eu lembro que eu comecei essas sessões com ela, de conversar para ela, né? Com ela e tal. E assim, é uma artista incrível. É aquela que eu te mostrei aquele quadro. E eu comecei esse processo de instruir. O que é arte? Chegou um ponto que ela não sabe o que ela vai fazer, porque ela tem muitas habilidades, né? Ou seja, começou com ela Achando reconhecendo que que não tinha habilidade nenhuma, só sabia fazer arte. E hoje ela está num leque de tantas opções de carreira que ela pode seguir, de coisas que ela pode fazer, e ela está assim impressionada com o mundo. Só sabe fazer Então, arte. esse processo é interessante, mas isso está sendo perdido. E se a gente pensa, quanto tempo essas crianças passam, quanto tempo esses adolescentes passam na frente de uma TV? Né? Eu conheço um garotinho, ele deve ter hoje 10 anos. 10 anos de idade. Ele aprendeu a nadar sozinho. Ele começou a aprender algumas coisas do inglês assistindo vídeo. Ele começou a aprender a cantar, me ouvindo cantar. E olha que a gente quase não tem contato. Mas o menino está sendo criado longe da presença de pais. Ele passa mais tempo na casa de um amigo, que é o que cuida dele praticamente. Só que esse amigo mais velho, né, não tem, pelo fato de não ser pai dele, não o instruir, por se sentir, cara, quem sou eu para ter que corrigi-lo, ter que dizer, impor limites. Eu não posso impor limites para ele, porque eu não sou pai dele. A criança está... você percebe que é uma criança que tem um talento magnífico de aprendizagem, de ser autodidata, uma criança esplêndida, mas que começou a ter umas amizades agora, eu comecei a observar, que se não tiver quem o instrua para o correto, vai ser excelente para o lado errado. Lado negro da força. Foi exatamente o que eu pensei. E é muito disso, a gente percebe esse comportamento da geração hoje, e eles imitam o que eles assistem. Sim. Gente, eu vejo falas que eu vejo nos filmes, o comportamento, eu fico, opa, isso as não é crianças seu. vendo cantor de funk que só fala besteira e porcaria, tava chorando por causa daquele cantor de funk. Eu vi esse vídeo. Gente, aquilo É assustador. é assustador. A galera esperando a Lady Gaga lá no Rio, né? Todo mundo Isso a aí Lady é o Gaga. caos, é o caos. Ela É está o nos supra-sumo. humilhando. Nós estamos aqui para vê-la. E ela está nos humilhando. Mano, então vai embora. Não, mas a pessoa quer ser humilhada, né? Tô ali. Mas tudo isso foi construído. Sim. Eu lembro, Iago, das primeiras vezes que eu assisti o primeiro Homem-Aranha, né? Do Tobey Maguire. Tobey Maguire. E me veio à mente aquela cena em que ele está descobrindo os poderes, subindo na parede com aquela trilha sonora maravilhosa. Jornada do herói, né? Jornada do herói. E ele tem um mentor ali, né? Exato. Sim. Tio Ben. Né? E como é maravilhosa aquela cena para a gente pensar sobre narrativa pessoal, né? Ele está descobrindo poderes que eram desconhecidos para ele, né? Que eram estranhos para ele, que são estranhos para ele. Ele está se descobrindo, né? Como quem ele pode ser, mas ao mesmo tempo ele cai de um prédio, né? Ele não sabe atirar teia, ele se admira com aquilo que ele pode fazer, mas ao mesmo tempo ele se percebe que ele não consegue fazer da maneira como ele deveria fazer aquilo. E o final do filme é ele aprendendo a sacrificar determinadas coisas para usar aquilo que ele pode fazer para servir outras pessoas, né? Eu lembro que isso virou até uma mania, né? Vai ter. Muita gente galera fazia ficava isso, fazendo isso, assim, eu ficava... Que isso? Eu sou velhinho também, né? Sabe o que eu Tudo lembrei? denunciando aqui. Eu lembrei do Goku. Nunca gostei de Dragon Ball. Calma lá. Eu fui gosto de desse Dragon Ball. Eu gosto de Dragon Pior Ball. coisa que já produziram Porque no Japão. o Dragon Não, é Ball, verdade. o Dragon Ball, Não é verdade. quando o Goku é criança, que ele vai ter que ir lá com o Mestre Kami, para ele aprender todas aquelas coisas com o Mestre Kami. Eu particularmente não conheço muito de Dragon Ball, não conheço muito, mas eu sempre, desde a primeira vez que eu vi, e eu também não fui muito de assistir, meu irmão, o Kid, ele assistia muito mais, Eu acompanhei. quase mestre agora Achava muito estranho. de Mas biologia, meu irmão.
Mas ele falava sobre o Goku. E é interessante que é isso, o Goku. Ele teve que aprender a jornada do herói. Ele teve que aprender, ele não sabia dos poderes que ele tinha. Até então, ele vai aprendendo com o decorrer do tempo. Literalmente, cada passo, em cada momento, tem lá um torneio de luta. E ele vai começar a aprender no torneio de luta algumas coisas que ele não conhecia. Ele vai começar a aprender o poder. Eu acho que nem aí que ele aprende ainda o tal do Kamehameha. Ele só vai aprender depois. São as fases, né? São fases. E todo anime japonês segue isso. Mas eu preciso dar um parêntese aqui. Eu falei de fases. Aí, desculpa quem não gostar do que eu vou falar, perdão. Mas, por exemplo, não é exatamente o construtivismo que eu estou dizendo, tá? Não entendam como construtivismo, porque o construtivismo vai dizer que você precisa aprender com o tempo, mas aprender por si só. Não é aprender por si só. A jornada do herói fala sobre o ambiente, o mentor. É com o tempo, mas é com um mentor, alguém te ensinando. Um clássico, o Marconi estava falando aqui do Spider-Man, do Homem-Aranha. E aí eu tô lembrando aqui na minha cabeça, Matrix. O Neo. Sim. O Neo ali, você vê. Gente, eu sou suspeito para falar, eu assisto Matrix quase todo mês. Pelo menos eu sou fã do filme, gosto do primeiro, tá? Eu já sou da teoria de conspiração, então eu gosto do Matrix por causa disso. Desculpa. Eu gosto muito do Matrix. E o próprio Neo ali, ele tem o mentor dele. Tá ali o Morpheus, e quando ele vai descobrindo as coisas que ele pode fazer. Ele vai descobrindo, ele tá ali, final do filme lá, quase morrendo, cravado de bala, de repente, opa, peraí. Ele pega um assim. E você vê que tem ali, ele sofre, ele apanha pra caramba, ele perde pessoas, ele sente aquela dor, mas ele não desiste, ele vai ali, ele persevera, né? E ele tem tanto o Morpheus, quanto depois a própria Trinity vai lá e é alguém que puxa ele, né? Tem aquela pessoa ali que ele sente que ele se conecta, que depois, né, enfim... Eu vou parar só no primeiro, porque... Estragaram agora. Eu fui assistir esse 4, último. Né? Horrível. Não, vai ter o 5, tá? Vai ter o 5. Não, vai ter o 5. Pelo menos corrijam. Vai ter o 5. Não vai corrigir. Vai ter muito o 5. horrível, sim. As diretoras só acertaram uma vez, então... Quando era diretor... Eles eram diretores, né? Agora são diretoras. O terceiro filme do Matrix, eles conseguiram fazer um negócio bacana com ele. Virou filme de ação, né? Virou. O terceiro filme que o Neo vai lá e se sacrifica. Não, a trilogia original é divertido, mas o primeiro filme O primeiro filme, ele é denso filosoficamente. Sim. Muito. Ele convida a reflexão, né? A ideia do símbolo, né? O símbolo, o Paul Ricoeur, né, um filósofo francês, ele disse que o símbolo, ele é um dizer a mais. Ou seja, ele convida a interpretação, ele convida a reflexão, né? E aí eu queria trazer algo que a Dani vai gostar bastante aqui. Senhor dos Anéis. Gente. Porque ali a gente tem... Você tem meu coração. A jornada do herói na sua mais pura forma e elevada também. Impecável. O Senhor dos Anéis, a trajetória do envelhece. filme, ela traz pra gente reflexões tão profundas sobre... Não só sobre a amizade, que é a mais conhecida, né? Mas a própria reflexão sobre a ideia de responsabilidade, sobre escolhas. Sim. E a própria dimensão da Terra-média, ela dá pra gente uma ideia de transcendência. Né? Que os elfos, ao mesmo tempo que eles são eternos, eles padecem a fraqueza do tempo, porque eles estão ligados a Mordor de alguma forma, né? Quanto mais eles se aproximam de Mordor, eles experimentam a fragilidade do tempo. Então, Tolkien dizia isso, né? Que os elfos, eles não são como anjos. Não. Eles não são os anjos, que muita gente acha, né? Na realidade, os anjos são os Ainur, né? Sim. Os elfos, eles são aquilo que o ser humano deveria ou poderia ser. Sim. Né? Então... É a pureza humana, a elevação humana, a beleza, a arte, mas ao mesmo tempo é a fragilidade humana diante do mal. Sim. Né? Sim, então, tem reflexões assim muito ricas no Senhor dos Anéis, né? Mas eu queria trazer uma única cena aqui, que eu até trouxe na aula, né? Sobre o Senhor dos Anéis, né? Que é a cena em que o Frodo e o Sam estão diante da Montanha da Perdição.
E ali o Frodo já, depois de ser abocanhado pela Laracna, né? Ele está quase morrendo e ele diz, eu não vou conseguir, Sam, eu não vou conseguir. Nossa, essa gente. cena. E então Sam diz, se o Senhor não pode levar, eu não posso carregar o seu fardo, Mas eu posso carregar o você. Senhor. E então ele carrega o Frodo, Gente. né? Gente. E sobe aquela montanha. Gente, isso daí é uma imagem perfeita do que é a amizade. Amizade imbuída do espírito cristão da caridade, que não é amizade puramente humana, é amizade com a ideia do sacrifício pelo outro. Que o fardo que você carrega é seu. Eu não posso tirar de você o seu fardo. Eu não posso roubar de você a sua responsabilidade de lidar com os fardos que você carrega. Mas eu estou aqui para carregar você até o momento em que você precisar. Né? Eu não estou aí para substituir o seu fardo. Eu não estou aí para solucionar o seu problema, mas eu estou aí para apoiar você. E eu estou aí para sacrificar as minhas próprias forças para que você seja fortalecido. Né? Isso é amizade. Isso é incrível. Isso é amor. Né? E foi feito de uma forma tão bela, assim, eu estou falando do filme, né, não do livro, que eu estava assistindo recentemente e eu lembro de quando chega nesse momento, e aí ele chega e a montanha ainda está a uma certa distância, né? Ele já está ali naquela planície, né? E aí na minha mente, e assim, assistindo já pela milésima vez, eu falo, mas como é que ele vai conseguir? Sabe? Você vive, você sempre vive, cada vez que você assiste, você vive a jornada, tudo de novo. Né? Assim, essas pedras, essa coisa toda, como é que ele vai conseguir? E você fica naquela expectativa, sabe? E olha que interessante, Iago, em um determinado momento, nesse trecho, né? O Sam pergunta pro Frodo, será que contarão histórias sobre nós? A ideia da história, da narrativa. Sim. Né? A ideia de que... Você assistiu esse filme ontem, foi? De novo? É porque o Tolkien, para mim, ele é um dos maiores escritores que já existiram, que já tivemos, né? sim. Que nós já tivemos, né? E o filme, mesmo que ele não chegue ao que o livro foi, ao que o livro é, né? Ele consegue transmitir pra gente por meio de imagens, né? Isso é a beleza do Peter cinema. Jackson conseguiu captar muita coisa ali, né? E os atores são maravilhosos, né? O momento em que a Arwen com Aragorn estão lá conversando e ela diz, eu prefiro passar uma vida mortal com você do que uma vida, uma eternidade sem você. Isso daí também é o sacrifício do amor humano. Vou assistir esse filme hoje de novo. Eu vou já chegar em a casa. própria Arwen que a gente tem no filme, tá aí personagens femininas, né? Que são fortes. Que ela não é assim no livro. Não, ela não é assim. Ela quase não aparece ali, né, no livro, né? Ela quase não aparece no livro, mas foi uma troca aí que deu certo. Né? Então, você vê lá quando ela tá cavalgando lá com o Frodo para levar o Frodo lá para Valfenda. Com ela, né? E assim, não é ela no livro que faz isso. Ah, não? Não. É o Glorfindel. Não é ela que faz isso. Mas foi uma troca que deu certo, porque foi uma coisa relativamente... Foi orgânico. Sim. Você percebe que é algo que poderia... Faz sentido, né? A própria Galadriel, outra personagem feminina. Impecável. E forte. Sábia. Né? E não essa Galadriel aí de poder, né? Ela é uma adolescente revoltada, sabe? Rebelde sem causa. Qualquer coisa ela saca a espada. Muito rebelde sem causa lá, né? De poder. Ou seja, nós temos uma distorção simbólica horrível para os nossos adolescentes. No Anéis de Poder, sim. Não, na verdade, eu estou falando da cultura toda. Sim. A cultura pop, os filmes, as músicas. Nós estamos tendo hoje nada de um bom simbolismo, uma influência, uma boa influência. Eu confesso que, assim, eu não venho assim de uma realidade onde eu cresci completamente nisso que a gente busca hoje, né? Eu passei pelos processos até chegar aqui. Então, eu tive as minhas fases onde, de fato, foi um período, assim, lado negro da força, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que eu aprendi a andar na luz. Foco, gente. E por meio desse conhecimento, né? De buscar essa realidade, de buscar certas coisas, até de decidir assistir certas coisas. Uma decisão que chegou uma época que eu assisti um filme, às vezes eu começo a assistir um filme, assim, eu vou no aleatório, né? Eu passo primeiro 1 hora, né? Pra escolher arrastando alguma coisa, ali.
E aí, tá, vou assistir isso. Aí eu começo, tá. Não vai rolar. Cancela, vou pro próximo. Então, eu aprendi que isso também me influencia. Sim. Tem coisas que eu vejo, no primeiro momento ali naquele filme, eu falei, não, eu vou gastar 1h e 40 minutos aqui me alimentando disso. Não, isso não é legal. E aí vem a preocupação que a gente tem que ter com a nossa geração de adolescentes jovens que hoje está escolhendo o que assiste, né? Será que eles sabem escolher? Então, a nossa responsabilidade, especialmente dos pais que assistem a gente, é ter esse olhar mais cuidadoso com relação a esse alimentar, os olhos, né? Tudo que vem aqui pelos olhos, ele vai afetar a sua alma. Então, vai afetar a forma como as meninas hoje se comportam. As meninas hoje têm um comportamento que é muito... Foi moldado, foi programado. Né? Uma postura. Tem coisas que eu corrijo muito no meu trabalho, que é isso. Às vezes eu vejo uma postura das meninas e falo, não faça isso. Não é uma postura feminina. Sim. Ah, não, mas eu quero fazer. Não. Tem 2 meninos aqui, você vai pedir para um dos meninos levarem as suas caixas lá para baixo. Ai, meu pai do céu, ela já reclama. Fala, eu tô certo, você tá errada. Você tem que se acostumar a isso. Essa é a realidade. E não só nessa questão do físico, do cuidado físico, do ambiente, da gentileza. Em todas as formas. E a gente percebe o quanto a cultura pop hoje distorceu a nossa geração. Né? Eu ainda diria que o reboot que teve durante a pandemia foi perfeito. Foi um momento, assim, todo mundo ligado no celular e na TV 24 horas. Aí toma-lhe. Tudo que tinha para entrar nessa mente aí, para distorcer essa realidade, distorcer a própria narrativa. Né? Nós tivemos aí o maior caos, né, de depressão e ansiedade logo depois da pandemia, entre as faixas etárias de 12 a 20 anos. Então, é um produto desse consumo. Então, o que a gente assiste afeta a gente, afeta a nossa história, afeta a forma como a gente se veste. Eu já ia dizer isso. Porque a gente para de ter modelos simbólicos claros. Então, a gente começa a usar modelos simbólicos distorcidos. Uma das coisas que a gente precisa que vocês, pais que estão assistindo a respeito da Classic House, a gente quer fazer com que os seus filhos pensem. Porque o problema não é consumir. Como o Paulo diz, ouve de tudo e retém o que é bom. O problema não é consumir. O problema é saber consumir e saber filtrar o que se está consumindo. Porque nós temos esses filmes e os filmes são para todos. Pode assistir. Mas é saber quando... Será que esse filme está falando o que realmente vale a pena? Ou você está me fazendo ser apenas uma vítima? Porque hoje virou moda ser vítima. Hoje virou moda eu sempre achar que eu sou o pior de todos. Quem está falando? Né? Todo mundo é culpado de tudo. Quem está falando aqui, aqui foi alguém que precisou de, literalmente, a questão de um reposicionamento de imagem. Eu não me conhecia e eu sempre fui o pior de todos. Síndrome de Gideão. Eu sou o menor da minha casa é a menor da tribo de Israel e a nossa tribo é a menor de todos. Eu sou o pior do pior do pior. Eu sempre me imaginei desse jeito. Falar o que eu estou falando, do jeito que eu estou falando, com pessoas de alto nível, do jeito que eu estou falando aqui, isso nunca passou pela minha cabeça. Porque a construção lá, né? Eu fui programado a pensar dessa forma. E os nossos adolescentes e jovens e crianças estão sendo ensinadas a sempre pensar desse jeito. Porque o que nós estávamos falando agora sobre a cultura pop. Quanto menos eu penso, mais eu sou levado. Sim. Quanto menos eu penso, menos eu consigo me destacar, não, mas pelo menos me libertar. Eu fico sempre de costa lá da alegoria da caverna, eu sempre fico de costa para a luz. Sabe um filme que, e aqui já vou finalizar minha fala, né? Um filme recente, de super-herói, que ajuda a gente a pensar muito sobre essa questão simbólica e é muito interessante, que é o filme do The Batman, do Robert Pattinson, né? Porque em determinado momento, no início do filme, ele diz exatamente as palavras, I'm vengeance, né? Eu sou a vingança. Né? E as pessoas acham que isso determina todo o filme. Na realidade, o filme é uma transição da autocompreensão dele como uma força de vingança para combater o mal. Ele nasce do meio da escuridão, ele sai da escuridão para combater o mal por meio da força e da vingança. E no final do filme a gente tem um quadro belíssimo em que ele desce a escuridão onde aquelas pessoas estão soterradas
e ele segurando um facho de luz caminha para fora, todo vermelho, e as pessoas caminhando atrás dele, né, saindo. Essa cena, e então ele todo sujo olha para o alto, Ainda né? não assisti esse filme aqui. Ali ele se transforma. Ali ele não é mais a vingança. Ali ele sai das trevas, ele encontra as pessoas onde elas estão, nas trevas, mas ali ele é um sinal de esperança no meio das trevas. Né? É diferente do Superman, que sempre está no alto, sempre é o inalcançável. Né? Ele é o imortal, né? Ninguém consegue tocar nele. Não, o Batman ele sai das trevas, ele se conecta com as trevas, e ali ele é um sinal de esperança no meio das trevas. Né? E esse filme eu acho que dá pra gente algo interessante pra gente refletir sobre que ainda há esperança na cultura pop. Né? Eu vou até reassistir esse filme, faz tempo que eu não E assisto. essa cena é linda. Quando eu assisti, eu fiquei olhando assim, uau. E as pessoas não entenderam. Ainda não assisti. Não entenderam. Que coisa linda, é linda. Porque as pessoas essa só cena, assistem por assistir, né? Você não Pelas tem... cenas de ação. Sim, Né? você não para pra pensar sobre o que você Mas tá esse filme tem uma fotografia impecável, gente. Tem. Belíssimo. Ele é um filme assim, aquela cena da perseguição do carro, que aí Maravilhoso depois fica também. de cabeça pra baixo a cena. É um E minuto toca de o cabeça tema, pra baixo. parece do Darth Vader, né? Sim. É, a E aí marcha- ele vai, aí fica de cabeça pra baixo, né? E aí ele vai saindo das chamas, assim. Aquela bota, assim. É uma cena incrível. Não, esse filme ficou muito bom. Ficou muito bom. Filme maravilhoso. Quem criticou o Robert Pattinson... Eu critiquei, tá? Tenho que dizer. Critiquei bastante. Quando eu assisti, mudei de ideia. Porque pra mim, enfim... Por favor, quando Esse a sempre gente... Christian Bale. Pois é, Assista o quando a gente- Farol. Já assistiu? O Farol? O Farol. Acho que não. É com ele e É com o ele? William Dafoe. William Dafoe, muito É, bom. eu também. gosto do William Dafoe, gosto. É muito gosto bom. muito Filme aí. todo Vários preto e memes branco. dele, assim. É, Vou assistir, nunca Muito assisti. Eu tinha uma coisa ali com o Robert Pattinson, sabe? Por causa do Uhum. Crepúsculo, Crepúsculo, né? é, mas ele fez muita coisa Não, boa. sim, depois. ele fez muita coisa boa depois. É. Tem o Tenet com ele, que é muito bom. Eu tenho, assisti, gosto. Inclusive vai estar em Odisseia. Ele Vai. tá? Ele Ele tá. tá. O Robert Pattinson? Ele está. Ele tá em Qual é Odisseia? o personagem Tá. dele? Não sei ainda, mas ele está. O Nolan, ele juntou assim, Ele né? juntou Não, as o Lola, estrelas. Temos que Mas tirar o ele, chapéu ele pro trabalha Nolan. com os mesmos atores, né? Sim, sempre. sempre. Então, Infelizmente, Robert Tom Pattinson- Holland vai estar lá, mas Não, vou tolerar. calma aí. Ele é um bom ator, sim. Eu gosto do Sabe Tom quem Holland. poderia estar no lugar do... Não sou nem cineasta, nem ninguém, né? Mas quem eu acho que poderia fazer o papel lá do Tom Holland? O Timothée Chalamet. Com certeza, maravilhoso. Poderia. Não, gente, eu acho que ele é muito irritante. Tá, gente, pra encerrar o episódio de hoje, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Muito obrigado, Dani Soares, Marconi Luiz, David Costa. Se você gosta desse assunto sobre a cultura pop, aqui na Classic House a gente também fala sobre isso, trazendo uma visão mais saudável sobre o assunto. Não somos tão pessimistas assim, né? E como Então, ela diz, se não formos A cancelados... esperança. E se a gente não for cancelado? Não, isso aí é a fala dela. Não, eu não vou usar isso aí. Mas muito obrigado. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar. Se tiver alguma sugestão, coloca nos comentários. A gente se vê no próximo episódio de Mentores da Classic House. Até mais.